Olá a todos, pessoal. Eu sou o professor Emanuel Gondim, professor de língua inglesa. E antes de mais nada, eu queria informar vocês que isso aqui não se trata de um curso, entendeu? Simplesmente é um vídeo informativo onde eu vou passar algumas informações que, na minha opinião, são muito importantes, principalmente se você acabou de tomar aquela decisão referente a decidir fazer um mestrado ou um doutorado, ou seja, você vai se submeter à prova de proficiência. Antes de mais nada, o que é essa tal prova de proficiência, pessoal? É uma prova onde você, além de você ter que resolver algumas questões que são voltadas para o seu conhecimento específico, você também vai ter que comprovar que você domina, pelo menos até um certo ponto, algumas informações referentes à língua estrangeira, dentre elas o inglês, certo? Então, se você por acaso já tomou essa decisão, se você acredita que você já tem um conhecimento suficiente, porque, por exemplo, você foi um bom aluno na escola, então eu vou passar algumas informações que talvez nesse momento você desconheça, certo? Primeiro de tudo, vou falar um pouquinho do meu caso, da minha experiência. Eu estudei a minha vida toda em escola particular, não menosprezando de forma alguma o setor público. A gente sabe que existem excelentes profissionais no setor público, porém, quando a gente fala, por exemplo, de língua estrangeira, especificamente o inglês, a gente percebe que não tem muita diferença com relação ao aprendizado, certo? Nós temos talvez professores mais renomados, em algum setor em comparação ao outro, porém, quando você vai para a questão do aprendizado realmente, eu digo isso para aferir se realmente o aluno aprendeu, você percebe que muitas vezes um aluno, ele não, por mais que ele tenha tido excelentes notas, ou então notas muito boas, ele não aprende realmente assim o suficiente. Eu digo isso voltado para a questão de proficiência. Quer dizer, Manuel, e por que isso geralmente acontece? São vários fatores, pessoal. Eu até poderia listar aqui alguns, ou então muitos, mas eu acho que isso é conteúdo para um outro vídeo. Hoje eu queria focar em uma dinâmica diferente. Qual é essa dinâmica? Os 5 maiores erros que o aluno comete quando decide fazer a prova de proficiência. Eu digo isso quando ele decide estudar inglês. E a gente está falando isso, pessoal, por quê? Porque muitas vezes quando você decide, você toma essa decisão realmente que ela é muito importante, para a questão de querer fazer um mestrado ou um doutorado um dia, você acredita que você vai ter tempo suficiente para poder aprender a língua estrangeira para poder fazer essa prova. Antes de mais nada, se você tiver, por exemplo, se comparando, no caso, o que você sabia no tempo do colégio com o que você sabe hoje, você lembra realmente de tudo? E ainda que você lembre bastante, eu digo isso a nível de aquisição de vocabulário, Será que isso é o suficiente para fazer essa prova? Vamos ver já já. Outra coisa, eu vou listar aqui alguns desses erros, Eu acredito que existam vários, mas eu vou simplificar em 5, os 5 maiores erros. Antes de mais nada, queria que você prestasse muita atenção, porque muitas vezes você acha que já está preparado, porém você diz, eu estou me identificando com o que ele está falando, realmente, se eu fosse fazer uma prova dessa, e o pior de tudo, às vezes você diz assim, eu já estou pronto, ou então eu vou estudar em casa com o material que eu já tenho, ou então o material que eu vou adquirir, ou então talvez eu vou pedir um material emprestado a alguma pessoa, Com o que você se depara? Você não tem, de certa forma, um método, já para poder aprender, você não sabe por onde começar. A prova de proficiência, não sei se você sabe, mas ela vai aferir o quê? Não adianta você saber falar ou saber, de certa forma, o escutar. Eu digo isso voltado para o speaking e o listening, que são muito importantes, porém eles não são cobrados nessa etapa da prova, Eu digo isso voltando para mestrado ou doutorado. E o que vai acontecer? Você pensa que o fato de você saber, por exemplo, falar inglês, isso vai lhe ajudar. Não vai, porque o que vai lhe ajudar realmente é a questão da leitura e a interpretação. Não é a mesma coisa, não? Não, pessoal, não é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas sabem traduzir bastante, mas não sabem interpretar. E a prova de proficiência, ela vai aferir o seu nível de interpretação a partir das respostas. Ou seja, não é uma coisa que você vai simplesmente traduzir e colocar igual. E mesmo que você traduza, essa tradução ela não precisa ser ao pé da letra, certo? Então eu vou começar agora, vou colocar cada um desses 5 erros e você vai, no final do vídeo, você vai poder colocar o seu comentário, certo? Então vamos lá. O primeiro desses 5 maiores erros é
pensar que a forma de traduzir um texto no inglês é parecida com a forma que você lê um texto em português. Pessoal, antes de mais nada, realmente tem uma diferença muito grande nessa questão de, por exemplo, quando você vai traduzir, né, e você achar que a ordem das palavras, né, numa língua estrangeira, quando você vai traduzir para a sua língua mãe, ou seja, o português, ela vai seguir o mesmo padrão. E eu digo, como assim padrão? Eu estou me referindo à sintaxe. Se você, por exemplo, lembra das suas aulas de gramática, eu digo assim, gramática portuguesa, você vai lembrar do que eu estou falando. A sintaxe, se eu pudesse, por exemplo, resumir a nomenclatura, né, o que ela significa, eu poderia resumir ela numa simples frase. É o estudo da frase. Como assim? É você saber por que determinada palavra ela fica ou no início, ou no meio, ou no final, entendeu? Então, se você pode trocar ela de lugar, é assim que você vai realmente deduzir em que lugar essa palavra vai ficar. É sabendo e conhecendo a sintaxe. E a sintaxe do português, ela não é parecida com a sintaxe do inglês, pessoal. A gente pensa, né, que pelo fato do português e o inglês eles terem, de certa forma, a mesma raiz, né, que fica lá na latim, existem muitas semelhanças. E até existem, mas a sintaxe não é parecida em relação a português e inglês, certo? Então isso aí já é uma grande diferença. Aí, Manuel, me dá um exemplo? Com certeza. Então eu vou colocar essa pequena oração, né? E você vai me dizer a tradução dela. Com certeza você vai lembrar, porque é uma frase que é muito comum no inglês. Eu digo isso não somente para a questão de livro didático, ela aparece muito no cotidiano realmente da língua inglesa. Então, vamos lá. Traduza essa frase que vai aparecer agora. E aí, você lembra a tradução? Com certeza você lembra, né? Where are you from? A tradução dessa frase é: de onde você é? Porém, você sabe explicar o porquê que essa frase ela não é traduzida ao pé da letra? Você repara que todas as palavras elas podem ser muito bem traduzidas rapidamente, né? Por exemplo, where significa aonde, are é o verbo ser ou estar, you significa você e from, nesse caso, é a preposição de. Porém, quando eu traduzo para de onde você é, você percebe que as palavras elas trocaram de lugar. Eu não precisei acrescentar nenhuma nem tirar nenhuma, porém a ordem mudou. Então, o fato de você saber onde colocar cada uma dessas palavras na ordem correta, quando você traduz, isso se chama sintaxe, entendeu? Então a sintaxe é que vai lhe ajudar e é que vai lhe dar o norte quando você tiver que traduzir de uma língua para outra, no caso, de inglês para português ou vice-versa. Você percebeu então que nessa pequena oração muito comum, a gente já consegue identificar que não é tão fácil assim o trabalho do tradutor. E lembrando, você que vai traduzir o texto, e não vão aparecer somente uma ou duas frases, talvez o texto inteiro ele tenha uma ordem referente à questão das palavras, né? Se essa palavra aparece aqui no início, talvez eu não traduza ela agora. Se ela aparece no final, talvez eu tenha que traduzir ela um pouco antes, né? Então, quer dizer, tudo isso você vai ter que fazer em pouco tempo, até porque você não vai ter todo o tempo do mundo para poder fazer a prova, correto? Então, aí é um pequeno exemplo. Agora nós vamos para o segundo erro, que é, já começou de cara a trabalhar textos de artigos. E aí, pessoal, o que você acha? Realmente, é um erro, na minha opinião, até não vou dizer grande, né, ou pequeno, porque isso depende da pessoa, depende do seu grau de conhecimento da língua estrangeira, mas eu particularmente, pensando assim no caso, em uma pessoa que não tem tanta familiaridade com o inglês, eu acho errado, ou pelo menos assim, muito apressado, você começar a traduzir, ou trabalhar, ou estudar para a prova de proficiência, já com textos de artigos científicos. Até disse, Manuel, por que você acha errado? Muito simples, pessoal. Por mais que o texto realmente que você vai trabalhar na prova seja um artigo, esses textos, não é que eles sejam mais difíceis, mas eles obedecem a um critério de formalidade que muitas vezes acaba dificultando o seu entendimento. Então, quer dizer, você vem acostumado muitas vezes até desde o período da escola a trabalhar com textos mais cotidianos, ou seja, mais informais, e aí de repente você dá um salto muito grande e cai aí nessa área onde a formalidade realmente predomina, porque o artigo científico realmente ele tem regras próprias, palavras ou, por exemplo, expressões que você era acostumado a ver nos seus textos de escola, eles realmente não vão aparecer, verbos
que muitas vezes assim você era acostumado a ver, eles não têm chance nenhuma de aparecer. Por quê? Porque eles eram muito cotidianos. Então, quer dizer, a linguagem ela é muito científica. Então, você vai ter que se acostumar com uma nova aquisição de vocabulário e principalmente saber como utilizar essas palavras. Então, eu não acho correto você começar logo com artigos científicos. Por quê? Porque você não está acostumado com eles. O correto seria você começar com textos mais básicos, no caso mais primordiais, né? E aí você ir evoluindo até chegar realmente à tradução de um artigo científico. Até porque, por exemplo, você está acostumado a traduzir palavras assim muito comuns. E de repente você se depara com um texto onde as palavras, não vou dizer que são difíceis, mas que você não tem de certa forma assim, um conhecimento vasto sobre elas, e aí você tenta adaptar. É aí que mora o perigo. Por exemplo, digamos que você encontra um texto que seja da área de saúde, especificamente na parte de biologia, e você encontra a palavra bacteria. Bacteria significa o quê? Você vai olhar, você vai pensar, é um cognato verdadeiro, né? Então aí significa bactéria. E aí de repente você começa a analisar o texto, traduz, né? Como se fosse bactéria, ou então tem uma questão de assinalar, porque as provas de proficiência elas podem ser muito versáteis. Uma hora pode ser uma questão aberta, outra hora pode ser uma questão de assinalar, outra hora pode ser uma questão de VOF, entendeu? E aí aparece lá, por exemplo, uma dessas questões que tem algum item ou então alguma alternativa que fala que o texto, ou melhor, o trabalho da pessoa, o pesquisador, foi fundamentado apenas no estudo de uma única bactéria. Aí você analisa, né, a palavra, você vê lá, bacteria deve significar bactéria, e aí você marca como se fosse verdadeiro. E é aí que você erra. Por quê? Porque bacteria significa o quê? Bactérias, ou seja, plural. Emanuel, então como é bactéria no singular em inglês? Bacterium. Entendeu, pessoal? Quer dizer, é uma informaçãozinha bem básica que talvez fizesse você errar uma questão que com certeza poderia inviabilizar a sua aprovação. Por quê? Porque a nota é o que? Elas pedem, na maioria das vezes, assim, as instituições de ensino superior, elas pedem pelo menos um 7. E isso varia de prova para prova, porque, por exemplo, nós temos casos de provas de proficiência que tem menos de 10 questões, nós temos provas que tem um pouco mais de 10 questões, e temos até provas que você tem, por exemplo, que acertar 21 questões. Eu digo isso voltado para uma prova que tem 30, então quer dizer, se uma prova tem 30 questões e você precisa tirar um 7, quanto é que você precisaria acertar? 21. Então, realmente, você percebe que qualquer deslize, qualquer errozinho pode tirar a sua aprovação, entendeu? Então, esse aí já é um outro erro que a gente muitas vezes assim não atenta quando a gente vai começar a estudar para o inglês, certo? Vamos então dar continuidade. Um outro erro, que é muito comum também quando a gente vai começar a estudar para a prova de proficiência, seria o que? Achar que você tem que traduzir palavra por palavra. Pessoal, isso aí, o que é realmente palavra por palavra? É aquela tradução literal, ou seja, ao pé da letra. Você quer que a sintaxe do português seja parecida, se não igual à do inglês, né? E a ordem que aparece você começa a traduzir. E o pior de tudo, muitas vezes você só conhece uma tradução para cada palavra. Vou colocar agora um sintagmazinho, né? Que é um recorte de uma oração, de um texto, e você vai tentar traduzir. E aí eu vou já dar a resposta para ver se você acertou. Lembrando, veja quanto tempo você levaria para poder traduzir esse pequeno sintagma. Vamos lá. E aí, antes de mais nada, eu vou ler para vocês, né? Esse sintagma muito pequeno é o que? The tall, dark, handsome man. Muito bem, pessoal. Você repara que por mais que você saiba a tradução, a ordem não é a mesma, né? Vamos lá, vamos começar. Tall, você sabe que significa, é o adjetivo alto, né? Dark é o adjetivo escuro. Handsome é o outro adjetivo, significa bonito. E man significa homens, no plural, certo? Aí você diz, não, mas eu não estou tendo facilidade para poder traduzir, porque por mais que eu saiba a tradução dessas palavras, né? Ou seja, cada palavra no lugar, eu não consigo encaixar. Por quê? Porque você está pensando ainda a nível de português, entendeu? Então esse é o primeiro erro. A sintaxe do português é diferente do inglês, então não queira que as palavras sempre fiquem no mesmo lugar. Ora vai acontecer que você vai conseguir traduzir, né? Mas quanto maior o sintagma, ou a oração, ou a frase, maior também a chance de você ter que mudar a ordem das palavras, certo? Então esse sintagma bem pequenininho, a tradução seria
os homens altos, negros e bonitos. Então você vê que são 3 adjetivos para um mesmo substantivo. Quais são esses adjetivos? Alto, negros, bonito. E qual é o substantivo? Ou objeto, se você quiser. Homens. Então quer dizer que essa regra de colocar adjetivo antes do substantivo no inglês, ela realmente procede? Sim, pessoal, ela procede. E eu digo mais um detalhe. No inglês, né, eles têm o costume de colocar 8 nomenclaturas diferentes para adjetivos. Ou seja, você vai ter 8 tipos diferentes de adjetivos para um mesmo substantivo. Então é possível, né, completamente possível, você encontrar em uma oração que tem, por exemplo, um substantivo ou um objeto, você encontrar 8 adjetivos diferentes para esse mesmo substantivo. E é lógico que todos esses 8 adjetivos vão vir antes desse substantivo. Então isso aí já vai mudar muito a ordem da frase do inglês para o português, percebeu? Então isso aí já é um outro erro, e a chance disso acontecer até mesmo num artigo científico, ela é total. Um outro detalhezinho que eu queria mencionar agora é o seguinte: pensar que significado e sentido são a mesma coisa. Pessoal, isso aqui eu queria até abrir um parêntese, não vou dizer grande, né, mas pelo menos assim satisfatório. Por quê? Porque é um dos erros que eu acho que são primordiais. É uma das coisas que você já começa errando quando você vai começar a estudar inglês, seja para proficiência ou não, em achar que significado é a mesma coisa que sentido. Não, eles são coisas diferentes, né? Significado e sentido são bem diferentes, porém você tem que tentar correlacioná-los. Não adianta você desvincular um do outro, mas também não adianta você achar que eles são sinônimos, não são. O que é significado? Quando eu falo de significado, eu estou me referindo realmente à tradução daquela palavra específica, certo? Por exemplo, se eu lhe pergunto qual é a tradução de uma determinada palavra e você vai olhar no dicionário, você está procurando o quê? O significado dela. Agora, eu dizer que essa palavra só vai ter, por exemplo, uma única tradução, isso é errado, entendeu? Para o inglês você pode encontrar 2, 3, existem casos de palavras que têm até mais de 5 ou 6 significados diferentes. Isso por quê, Manuel? Porque o sentido da palavra pode mudar. Um exemplo bem simples é a palavra ring. Ring tanto pode ser o verbo tocar, por exemplo, eu digo assim: o meu celular está tocando. Eu digo my cell phone is ringing. Nesse caso, ring é o verbo tocar, no sentido que ele está arremetendo a algum tipo de som, entendeu? Agora, se eu disser my ring, eu estou dizendo assim, minha aliança, entendeu? Então, quer dizer, é como se eu dissesse a palavra anel. Então, quer dizer, se eu colocar em um mesmo texto a palavra ring, ela pode assumir traduções diferentes, porque o sentido muda, entendeu? Então, quer dizer, você vai ter muito trabalho para traduzir um texto se você sempre ficar achando que a mesma palavra, embora ela apareça 1, 2, 3 vezes no texto, ou então até mais, ela vai ter o mesmo significado. Não, pessoal, ela pode ter significado diferente porque o sentido pode mudar, certo? Então aí já é um outro detalhe que a gente tem que analisar. E é um detalhe que acaba esbarrando em outro erro. Qual é? A multipluralidade de significados. O que é multipluralidade? Vamos lá, você tem uma tradução, né, que você acredita, que você conhece de uma palavra, e você acredita que essa palavra só vai ter essa tradução. Por exemplo, se eu disser para você fast food, todo mundo sabe que fast food significa comida rápida, né? Aí você vai pensar o seguinte: então toda vez que aparecer a palavra fast em qualquer situação, ela vai significar rápida. Não, pessoal, isso não procede. Existem alguns casos em que até mesmo a palavra fast, ela pode mudar de significado, dependendo da situação. Qual? Por exemplo, breakfast. Você viu que aí apareceu de novo a palavra fast, né? Porém, ela agora, além de não estar mais iniciando, né, o sintagma, ela mudou também a classe gramatical. Antes, o fast, quando eu dizia, por exemplo, fast food, a nomenclatura dele, ou seja, a classe gramatical, era adjetivo. Porém, quando eu digo breakfast, agora o fast ele está se comportando como substantivo. Como assim, Manuel? Qual seria a tradução de fast nesse caso? Seria jejum. Então, breakfast, que muitas pessoas gostam de traduzir até hoje para café da manhã, né? A gente realmente deveria traduzir ele para quebra de jejum. Resumindo, você dormiu a noite toda, ou seja, seu corpo ficou jejuando, e aí você vai quebrar o jejum
nesse caso com café da manhã, porém a tradução realmente de fast nesse caso seria o que? Jejum. Então cuidado para não ficar sempre achando que a mesma palavra só vai ter uma tradução, porque o sentido pode mudar e isso vai acarretar o que? A multipluralidade de significados. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado de alguma forma. Se você por acaso ficou agora em dúvida, não se preocupe, porque eu tenho intenção de postar outros conteúdos, tentar de certa forma desmistificar alguns mitos e também aproveitando para passar várias dicas para você que está pensando em se preparar ou que já tomou a decisão de fazer essa prova de mestrado, certo? Então boa sorte a todos, né, desde já, e bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo.